Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos a mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então agora nós vamos para a segunda parte do capítulo 11. Você viu no capítulo anterior, ou melhor, no programa anterior, que André Luiz começou a fazer uma comparação entre a evolução da larva e também as fases de evolução da alma, a partir do momento em que ela nasce. Agora que nós já vimos a metamorfose muito bem delineada que acontece no inseto, como é que ele vai mudar, como quem tem que se alimentar depois do ovo, ele tem que se alimentar, come folha, cresce, estufa, rasga aquela pele e continua como larva, come folha, estufa, rasga a pele, e aí ele chega na sua dimensão final de larva adulta, e aí ele entra na fase da metamorfose. A forma que vai vir depois, né? Aquela modificação da forma. E aí ele entra no estágio de pupa, seus músculos sofrem alterações, a estólise, a morte de células, faz com que aquilo que não será utilizado se despreze, e a histogênese, a geração de células, faz com que novas células, com base naquelas antigas que ainda restam, possam modificar-se, formar os novos órgãos para o futuro, daquela forma renovado. Agora nós vamos ver, no primeiro subtítulo deste capítulo maravilhoso, nós vamos ver a histogênese da alma. Vamos ver a histogênese do espírito, a histogênese espiritual, aí está. Neste subtítulo, por isso você já pega o seu caderno de anotações, já pega sua caneta, nós vamos aprender com André Luiz o quê? Nesta área do livro, nós vamos encontrar a explicação da evolução dos tecidos orgânicos e suas transformações em comparação com a metamorfose dos insetos, ressaltando-se o ciclo decorrente da morte física e a geração de novos órgãos no corpo espiritual. É muito interessante isto, a morte física e a geração de novos órgãos no corpo espiritual. E mais interessante é que se você vai ao livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 13º, você vai ver a descrição da desencarnação do Dimas. O Dimas é um dos que está no processo de desencarnação. E lá André Luiz vai contar como se dá a modelagem ou a remodelagem, utilizando-se das forças do corpo físico que estão perdendo as energias densas para plasmar o corpo espiritual de Dimas em cima, numa cópia idêntica ao corpo físico que está morto. Então, é uma referência que fazemos para que você possa buscar a comparação do que André Luiz está explicando aqui com o que André Luiz já contou no capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, que é um dos livros que nós já lemos. Vamos então agora ver o texto original do livro Evolução em Dois Mundos, cujo subtítulo é esse, Histogênese Espiritual. Da mesma forma, e assim também, a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior, até alcançar a madureza corpórea. Embora apresenta-se com a mesma forma exterior, o mesmo tipo de rosto, a mesma cor do cabelo, porque somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, através do envelhecimento, da velhice, ou do enfraquecimento, a chamada caquexia, que é a depauperação, o enfraquecimento por causa de uma doença, é que a alma que está ali presa ao corpo vai se habilitar a uma transformação mais completa, mais profunda. Nesse período característico da decadência, da caducidade celular ou da moléstia irreversível, demonstra a criatura
gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. O idoso vai ficando difícil de comer, vai ficando mais frágil, não gosta muito. Pouco a pouco, as suas atividades fisiológicas vão declinando e a inércia vai substituindo-lhe os movimentos. Ele está fazendo um paralelo do que acontece com a pulpa que nós vimos no programa anterior. E o que acontece com o envelhecimento do corpo físico à medida que ele vai perdendo vitalidade. Pode ver, é muito semelhante. E já não tem... A pulpa, chega um momento, depois que ela comeu, ela não aguenta mais. Agora chegou a hora dela entrar no estágio de transformação. Então ela para de comer. Ela cria o casulo. O que acontece com o idoso? A pessoa doente. Ela vai diminuindo a vontade de comer. Ela cria um casulo. Ela não gosta de passear, não gosta mais de sair. Quer ficar no mesmo lugar, encolhido ali, quietinho. Não gosta que ninguém faça barulho. Já notou isso? Então as suas atividades fisiológicas vão diminuindo. E ele vai ficando quieto. A inércia substitui os seus movimentos. Não gosta de sair para caminhar, não gosta de sair para viajar, não gosta de sair da sua rotininha. E aí ele continua falando, André, veja só que comparação maravilhosa. Protege-se, então, nesta fase, no repouso horizontal. O idoso, o doente, quer ficar deitado. Em decúbito, deitado, quase sempre no leito, preparando o trabalho de libertação. É como a pulpa, cria o seu casulo e fica ali penduradinho, quietinho, esperando o momento da libertação. Chega, desse modo, o momento em que ele se imobiliza na cadaverização. O corpo morre, vai ficando duro, mumificando-se, como se fosse muito semelhante ao casulo, à crisálida. Mas envolvendo-se no interior do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias refletidas, dominantes, ou secreções da sua própria mente durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou décadas. O espírito vai estar, então, preso a este casulo da mente dessa forma, por alguns segundos, minutos, horas, dias, meses ou décadas. Aí continua André Luiz explicando. No ciclo de cadaverização da forma física, quando o corpo vai começar a perder o seu controle, sob o governo dinâmico do corpo espiritual, o corpo espiritual continua a existir e governa. Então, nesse ciclo de cadaverização, padece extremas alterações que na sua essência correspondem, querem semelhança àquela estólise, à morte das células físicas, ao mesmo tempo que ele elabora novos órgãos pelo fenômeno que podemos chamar, por falta de um termo equivalente, como sendo a histogênese espiritual. Aproveitando os elementos vivos, desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à colmeia do corpo físico, entregue agora ao desequilíbrio ou à decomposição. As células perdem aquele controle e as energias e os elementos que a compunham agora se libertam. E o perispírito assume este controle e vai modelar-se, como ele disse aí, na histogênese espiritual. Daí ele continua explicando. A morte da célula ou histólise, que é o processo destrutivo da desencarnação, resulta do quê? Da ação dos catalisadores químicos, dos fermentos internos e de outros recursos do mundo físico que, estimulados
em níveis da degeneração, da degenerescência, vão operar, vão produzir a mortificação dos tecidos. Isso acontece no corpo. E, do ponto de vista do corpo espiritual, essa cadaverização afeta principalmente a forma dos músculos e os aparelhos da nutrição. E também representam pequena influência, escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório, no perispírito. Aí vem a explicação desta histogênese do perispírito. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham, se livram em definitivo de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente como se atendessem a um processo de involução à condição de células embrionárias multiformes, que se dividem através da cariocinese, a divisão do núcleo, a divisão do caroço, chamado cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Olha que bacana! Quando nós estudamos, alguns programas atrás, a formação da célula, nós percebemos que havia no interior do citoplasma um corpúsculo amarelo que era responsável pela ligação da mente à matéria. Lembram disso? Então, são forças plasmando matéria. E que quando a matéria por si só se degenera, elas voltam à sua origem, à sua essência. Estas manifestações da morte física abrem as comportas dessas energias que estavam ainda retidas na matéria para que o perispírito possa reutilizá-las e plasmar aquelas células ou aqueles órgãos que eles vão utilizar. É aí que você vê com clareza o fenômeno descrito por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação do Dimas. E você acompanha a explicação de André Luiz, coisa que também dá para você aprender bastante no livro Voltei, do irmão Jacó, também da psicografia de Chico Xavier, quando retrata o processo da desencarnação, que apesar do corpo já estar sem a possibilidade de voltar à vida, os espíritos relatam que existe ainda um liame, existe uma linha energética que liga os despojos mortos ao perispírito. E, através disso, o perispírito recolhe as energias plasmantes do corpo de carne para assumir essa forma nova no plano espiritual. André Luiz, então, relata no livro Obreiros da Vida Eterna que quando chega o momento do sepultamento do corpo, no caso do Dimas, como o Dimas tinha merecimento, amigos espirituais vão com o corpo até o momento da sepultura. E depois que é feita a sepultura, a colocação do cadáver no devido local, os espíritos amigos que vão fazer a ruptura definitiva daquele liame que liga o perispírito do Dimas ao corpo que agora está morto, eles vão fazer essa separação, ou essa separação já foi feita um pouco antes, mas quando chega ainda no momento de enterrar, para que as energias vitalizantes que estão ainda nas células em decomposição, porque a decomposição não acontece de imediato, ela vai sendo gradativa, vão sendo liberados fluidos vitais pela decomposição das células ao longo de alguns dias. Então os espíritos amigos, para evitar que aquele corpo seja vampirizado pelas entidades que estão no cemitério, no caso do Dimas, eles fazem passes de dispersão destes fluidos. Eles recolhem aquelas energias para que elas não estejam disponíveis. Porque as outras entidades do cemitério, quando se abastecem dessas energias, elas ganham força, são capazes de utilizar essas energias até mesmo para fazerem efeitos físicos acontecerem. Evitando-se que isto se dê,
Os espíritos amigos retiram o que resta para que não seja vilipendiada a carcaça com intuitos negativos de espíritos que não ainda se livraram da necessidade de estar vivos. Eles acham que eles ainda têm corpo, eles estão com fome, eles querem sugar energias dos corpos que chegam. Então você percebe que o que André Luiz está descrevendo nesse subtítulo, ele já tinha descrito com uma outra abrangência, uma outra ambiência, lá no capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, a desencarnação do Dimas. Você vê, tanto na do Dimas quanto na do irmão Jacó, e André Luiz deixa bem claro que há uma devolução do corpo para o espírito, daquelas energias que vão ajudar o espírito a construir-se no seu corpo espiritual, o perispírito, as formas necessárias para ele. E então, ao voltarmos a mente para esse estudo, há uma similitude muito clara entre aquilo que acontece com o processo da crisálida, do casulo, na preparação do espírito para o que vem depois. Neste estágio de casulo, a estólise vai destruindo tecidos que não são mais necessários, vai sendo transformado o restante em um outro tipo. Você vê, ele fala que a maxila da larva, porque a larva, quando está comendo, ela tem uma boquinha redondinha que vai triturando. Mas quando sai a borboleta, é totalmente diferente a boca. A parte de cima involui, a parte de baixo vira uma tromba que ela enrola para chegar lá dentro da planta, para sugar o néctar. Lembra disso? Então, há uma transformação da forma e há uma inibição daqueles órgãos que não são mais necessários e um aumento daqueles outros que são úteis na nova etapa. E isso ele está descrevendo que também acontece no corpo físico. O velho vai ficando cansado, não quer mais agitação, não quer mais sair do seu ninho, vai fazendo um casulo, às vezes fica na cama, não se levanta, não quer comer, vai perdendo vitalidade, seja porque envelheceu, está fraco, seja porque está doente. A doença também produz isso. Ele se prepara para entrar no estágio de pupa. E aí, quando o corpo morre, a pulpa se estabelece realmente, as transformações vão gerando toda a modificação celular, que vai produzir também a libertação do material vibratório para a recomposição do perispírito. Recomposição esta que o André Luiz descreve com detalhes no capítulo 13 do Evolução e do Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação do Dimas. Ele vai dizendo, até o momento em que se rompe o último núcleo, em que se desata aquela parte cerebral que mantém o espírito preso à carne, que quando isso se dá, já não é mais possível retomar a existência física, o corpo morre. E que ele então vê, ele descreve que quando o espírito faz o movimento final para desatar esse último laço, uma luz violeta dourada ele vê surgir do fundo do crânio do cadáver e se exterioriza. E essa luz imediatamente começa a recolher aquela matéria esbranquiçada que está sobre, como se fosse um vapor denso, está sobre o corpo. E imediatamente dá uma forma igual ao corpo de carne, e quando isso acontece, aquela luz violeta dourada, ela se eclipsa no interior da cabeça perispiritual do Dimas, que agora já está fora do corpo totalmente. Este é o recolhimento dessa matéria densa que agora foi libertada e que antes servia para manter o espírito atrelado aos células, aos órgãos do corpo físico, mas que agora não precisam mais. Puxa vida, nossa, nunca tinha pensado nisso, não é mesmo? Eu tive um tio que quando foi ficando velhinho, foi ficando fraco, não queria sair de casa, você queria levar para passear, ele não ia, ele queria ficar sossegado, queria ficar na dele. É o mesmo processo.
Você já viu quando você tem uma criança como seu filho, com quem você mora, e quando a criança fica doente, ela fica moada, ela não quer brincar, você chama ela para fazer alguma coisa, ela não quer, aí você fala, puxa vida, ele não deve estar bem, deve estar acontecendo alguma coisa. Aí você vai tirar a temperatura, está febril. Por quê? Porque a febre está consumindo energia. O esforço do organismo para tratar uma infecção, uma inflamação, está debilitando. Mas é criança é ágil, tem muito fluido vital, ela daqui a pouco está melhor, já está correndo. Mas o idoso não, ele já está na fase final. Ele já comeu tudo que tinha que comer, já andou por toda a planta, já devorou todas as folhas. É como aquelas larvas verdes que você tem na sua planta, na sua renda portuguesa, na sua samambaia. Ela vai toc, devora tudo. Um dia só ela come a planta inteira. Aí você chega no dia seguinte, só vê o esqueleto, aqueles pedacinhos assim do caule, o tronco e as estruturas básicas da folha que a boca da larva não consegue comer. Meu Deus, essa larva está comendo tudo! Então, é esse mesmo. O velhinho já comeu tudo, já triturou tudo que pôde durante a vida. Agora ele vai chegar na fase da pupa. Eu estou fraco, não quero ficar quieto. E aí é justamente o momento em que o corpo vai preparar, a mente vai ter que se libertar dessa estrutura. Por isso que dizem os espíritos, é uma bênção a enfermidade mais longa, é uma bênção o processo do envelhecimento. Porque essa separação vai acontecendo gradualmente, lentamente. Quando acontece uma morte súbita, ainda existe muita vitalidade. Quando a larva morre, enquanto ela está triturando a folha, ela ainda está com fome, ela ainda está com força. E, no entanto, jogaram um DTFON nela, ela, caiu. Ela ainda tem muita vitalidade. Então, é muito difícil ainda ela conseguir se libertar disso. Ela teria que passar pelo processo da pulpa, perder a musculação, a histólise tinha que ocorrer, e aí a histogênese espiritual ia propiciar um novo corpo para ela acordar do outro lado. Então, os espíritos sempre nos contam da importância de que cada pessoa que está presenciando o envelhecimento ou o processo de adoecimento ajude essa pessoa que está nesse estágio a não se agitar, a não se desesperar, a ela ter tranquilidade para ela passar por isso. Porque isso é bom que aconteça dessa forma. Não é que você tem que matar a pessoa, vai embora logo, assim você já vai para o outro lado. Não. Calma, tenha paciência, você não está sozinho, você é um espírito eterno, você não vai perder nada quando o corpo morre, seja agora, seja depois, você continua vivendo, lembra disso. Você trabalha a mente para o espírito se asserenar, que é o que ele precisa. Agora, quando acontece uma morte súbita, um assassinato, um acidente que mata a pessoa, obviamente depende de cada um, de cada merecimento, a reação do outro lado, mas ainda há muita vitalidade. Ainda há muita energia que está acumulada. Nós vamos mais adiante chegar num livro, se Deus permitir que a gente chegue até ele, chamado Sexo e Destino. Nesse livro, Sexo e Destino, ele vai relatar a desencarnação da Marita. É uma moça que é atropelada. E ela era jovem. E no atropelamento, esse atropelamento, diz o instrutor que está cuidando do caso, que esse atropelamento não estava previsto, segundo ele sabia. Mas se isso aconteceu, devia haver algum motivo superior que ele não acessava. E essa moça foi atropelada no Rio de Janeiro e ela está em estado grave, ela está para desencarnar. Aí então esse mesmo instrutor que está orando pede a Deus que lhe concedam no corpo pelo menos mais alguns dias para que esta energia possa ir sendo diminuída gradualmente. E eles obtêm autorização superior para que a moça fique mais 7 ou 10 dias no hospital, em processo de separação lenta, o mais lenta possível. Isso tudo tem uma ligação com o que nós estamos vendo. Muito bacana, não é? Mas ainda tem mais. Vamos ver agora aquilo que André Luiz chama de desencarnação do espírito. Vamos lá. Esse é o resumo agora, ó. A morte desliga o espírito da matéria. Porém, a mente que se apega ao casulo
de pensamentos materiais, por não haver se renovado no seu íntimo como espírito, pode continuar refletindo, do outro lado, as necessidades da vida física no seu campo mental. Desta forma, pode sentir necessidade de alimentação. Ela pode ter ainda fome, como tinha no corpo, o que vai se dar através das trompas ou funis fluídico-magnéticos de sucção encontrados nos centros de força ou chakras. Trompas estas que já existem nos corpos físicos, observáveis nos milhares de centros de força minúsculos ou não, porque podem ser pequenininhos, podem ser maiores, por meio de cujas antenas assimilamos ou repelimos emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto emitimos nossas próprias radiações de uns para com os outros. São os chamados centros de força, que nós já vimos, os chakras. São trompas. E todas as células também têm. Nós já mostramos para vocês, aqui no nosso estudo, em programas anteriores, imagens que falam desses chakras mínimos, minúsculos, que estão ligados a cada uma das nossas células, que são essas trompas. A borboleta não se transforma, a boca dela não se transforma numa trompa que vai sugar. Ele está comparando isso. Quando o espírito vai para o outro lado, ele também possui essas fontes de sucção, de absorção. Nós vamos mostrar para você agora algumas imagens para você se lembrar. Vamos colocar a primeira delas, você vai ver aí. Vejam só. Você está vendo a área do corpo físico lá dentro em cinza e parece que ele está vestindo uma roupa cheia de pontinhos, né? Uma roupa meio de veludo, parece uma roupa... A roupa, na verdade, parece, sabe aqueles lavador de mamadeira que a pessoa chucha assim dentro da mamadeira, aquele monte de cerdas. Essas cerdas que você está vendo aí são trompas, são esses minúsculos chakras que vão para dentro de cada célula e que comporão, para a nossa absorção de energia, comporão os chamados núcleos energizantes da nossa vitalidade e são a parte mais densa do corpo espiritual, chamada duplo etérico. Esse azulado é a composição energética que abre as células para a recepção das energias que vêm de cima, que vem do campo vibratório. Ali à esquerda na imagem, você vê os chakras mínimos, esses minúsculos que são os azuizinhos, e também vê os chakras principais, que estão ali como trompas grandes, para que você possa ver essa imagem e saber a diferenciação. São trompas também. Agora nós vamos para outra imagem. Olha lá as trompas. Parecem cornetas, não é mesmo? Essas já são os chakras principais, que são os responsáveis pela assimilação. O espírito perde o corpo denso, perde aquele duplo etérico que parece aquelas cerdas de lavar mamadeira, né? Que você tem aquela bucha de entrar no tubo, aquilo que parece cada pelinho daqueles, ou uma escova de cabelo, cada pelinho daqueles é um chakra minúsculo, e ele vai ficar com os chakras grandes, os chakras maiores, sem o corpo de carne, mas com o corpo espiritual, que é o que você está vendo aí também. Então, você vê as diversas trompas que estão entrando no corpo, na mente, no olhar, na garganta, no coração, no plexo, no baço, na parte gástrica e na parte básica, na parte mais da intimidade genésica. Todos eles são responsáveis por captar energias. E é o que André Luiz está falando nessa etapa. Nós vamos agora ao texto do livro. Desencarnação do espírito. Ele vai comentar agora. Quando o espírito morre. Somente aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, já está renovada, já não tem mais a carne, abandona o veículo carnal a que se prendia. Somente quando tudo isso se dá é que o corpo realmente se desconecta. Porém, muitas vezes intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes,
dinheiro, mundo físico, bens, afetos. Quando ela não trabalhou para se renovar no íntimo do seu espírito, ela passa a revelar-se em um novo peso específico, segundo a densidade da sua vida mental. Essa densidade que vai lhe graduar o seu estado do outro lado, dispondo de novos elementos com que atenda à própria alimentação, equivalentes às trompas fluídico-magnéticas de sucção. Lembra as trompas de sucção? Mas o espírito não perde a boca, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal, que lhe é característico, que nos é característico. Ressaltando, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil são evidentes, já são vistas nas criaturas encarnadas. Que essas antenas se expressam na aura comum como raízes, radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-se-lhes as radiações específicas. Trompas ou antenas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos uns para com os outros. Então ele está se referindo a esses foquinhos, a essas portinhas, e as trompas, que são depois no espírito, aquelas ligações com a realidade externa, por meio das quais nós poderemos colher as orientações vibratórias, as necessárias alimentações para quando temos fome. André Luiz conta nos 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar, que nós já lemos aqui também. Vá lá no livro, vá lá no nosso programa e você vai ver, inclusive o Projeto Imagem fez imagens retratando isso, que André Luiz, ele tinha fome. Sua unha crescia, seu cabelo ficava grande, a sua roupa se rasgava toda, mas ele não ficava desnudo por completo. Alguma coisa mantinha sua estrutura de proteção dentro do padrão mínimo, mas ele tinha sede. Então ele botava a boca dele na lama, achando que ele ia sugar aquela lama, aquela água, porque eram os mecanismos mentais que repetiam no perispírito o que ele fazia na carne. Quando ele tinha sede, ia no filtro, pegava um copo e bebia. Ele não tinha copo, ele tentava fazer assim com a mão para pegar um pouco da água e botar na boca para matar a sede. Ou ele devorava algumas plantinhas que surgiam aqui ou ali, ele comia aquilo, porque ele achava que ele precisava comer com a boca. Na verdade, ele estava assimilando energia através dessas trompas vibratórias do perispírito, que o perispírito continua a ter. Os chakras, essas forças, entram por ali e abastecem minimamente o indivíduo. Então, você está vendo que a desencarnação não tira do indivíduo esse canal de assimilação. Mas se ele está com a mente presa à matéria, ele estará com um peso maior, ele estará preso a essas densidades. Enquanto que se ele se liberta disto, ele terá mais facilidade para acessar um novo mundo, uma dimensão mais fluídica, mais leve, mais bela. E é a mente que vai dar essa facilidade ou essa dificuldade para o próprio indivíduo, porque o perispírito vai ter a densidade da sua mente. A matéria perispiritual estará mais voltada às coisas do mundo, portanto mais grosseira, a sua vibração mais densa, ou estará mais voltada às coisas da alma, às coisas elevadas do espírito. E ela ganha vibração, ela ganha energia, ela se torna mais leve. E isso faz com que ele possa subir mais depressa. Interessante todas essas explicações de André Luiz, não é? Agora a gente vai para a parte final, o último subtítulo, continuação da existência. Ocorrida a separação pela morte física, esse é o resumo que nós fizemos, o espírito que passa por essa metamorfose continua a evolução que começou no berço, sem deixar de ser ele mesmo, continua ele próprio, somando as experiências da vida física, da desencarnação e da transformação dessa tal metamorfose no plano espiritual. Desse modo, percebe-se que a criatura
não se edifica somente na reencarnação. Ela não vai se modelar somente quando ela renasce, onde ela realiza o plantio de sentimentos, de palavras, de atitudes e ações que o caracterizam. Mas também a criatura se constrói no mundo espiritual, onde ela agrega, ela adiciona a si mesma a colheita do que ela semeou no campo físico, ampliando o aprendizado com o qual vai guardando as experiências necessárias à sublime elevação a que ela se destina. Então, não importa se na Terra ou fora da Terra, no plano físico ou no plano espiritual, o espírito estará aprendendo. Se na Terra ele semeia, no outro lado ele colhe, e ele analisa, e ele prepara. E isso que André Luiz vai explicar agora no texto do livro. Vamos ver? Continuação da existência. Metamorfoseada, transformada, pois, embora o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua. Ele continua ele mesmo, além do túmulo. Esse estágio educativo que ele havia iniciado no berço, ele não para, sem perder a própria identidade, somando consigo, adicionando com essa sua identidade, essa existência que continua, as experiências que ele teve na vida carnal, além desse processo da desencarnação, que é um processo pedagógico também, e da transformação que acontece no seu espírito quando ele vai para o outro lado, em retorno à sua casa, no plano extrafísico, a tal metamorfose. Percebemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação se torna substanciada, não apenas na Terra, onde ele promove a plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que ele se caracteriza, mas também se torna substanciosa no mundo espiritual, onde ele agrega, ele incorpora a si mesmo a colheita da sementeira praticada no campo físico, pelo desdobramento, pela continuação do aprendizado com que ele acumula as experiências necessárias à sublime elevação a que ele se destina. E aí nós chegamos no fim do capítulo 11 e nos preparamos para o capítulo 12, cujo título é Metamorfose e Desencarnação. Parece que eles vão falar de novo dessas etapas. Parece que André Luiz, depois de ter dado uma visão geral sobre o processo da morte, agora vai tratar desse fato no capítulo 12, a metamorfose e a desencarnação. Mas isso é para a semana que vem, tá bom? Puxa, que bacana, não é? Como a gente pode entender melhor todos os fenômenos que acontecem conosco e estarmos atentos para a gente melhorar a nossa mente, espiritualizando-nos, tornando-nos desapegados das coisas da matéria enquanto estamos aqui, para que não soframos o peso da matéria mental presa à matéria física depois da morte. Mas eu tenho certeza que se você vai buscar todos os outros livros, vai encontrar material maravilhoso em André Luiz para continuar pensando sobre tudo isso. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Dá o seu joinha, dá o seu like, envia estes links para seus amigos, porque certamente isso vai ajudar muita gente a entender esse momento difícil para alguns, mas tão belo que é o momento de voltar à vida da verdade. Mas antes que isso aconteça, porque na UTI não dá tempo da pessoa mudar nada, mas antes dá para ela pensar e pedir desculpa, dá para ela começar a dar as coisas dela sem ficar presa, sem ficar apegada mesquinhamente. Você pode ajudar muita gente. Faça isso. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o nosso próximo, o Espírito da Letra, e muita paz.